Boa noite, galerinha. Vamos fazer esse videozinho rapidinho para completar essa lacuna aí que a gente teve durante essa semana do feriado, sem aula. E vamos analisar 5 microcontos aqui da hora de alimentar serpentes. Vou passar aqui para vocês o que eu pensei em analisar hoje, né? O microconto da página 93, fiel nem tanto. O microconto da página 139, o menu. O microconto da página 143, e nem era verão. O microconto da página... 143, e nem era verão. 193, né? Página 193, sempre à procura. E 213, modesto drama em 2 atos. Então vamos analisar esses 5, correto? E, página 93, fiel, mas nem tanto. Vamos abrir aqui. Fiel, mas nem tanto. Vou ler. Levava a memória na coleira, atada a uma guia vermelha, para que não se afastasse de vista. Ela acompanhava o dono, simulando obediência, mas por vezes desaparecia súbita, deixando abandonada a inútil prisão vermelha. E em rasgos mais audazes, saltava para frente, acenando-lhe do futuro. Bom, temos aqui, né, um microconto sobre a memória. A memória, ela está sendo aqui animalizada, né, ou personificada, animalizada, né, como se fosse um cachorro. Então, o dono da memória, né, a pessoa, a levava na coleira, né, atada a uma guia vermelha, tá, como se ela fosse um cachorro, certo? Para que não se afastasse de vista. Bom, o que vai acontecer? A memória brincalhona, né, que sempre nos falha quando a gente precisa dela, não é isso? De vez em quando simulava obediência e sumia, né, desaparecia e deixava ali a sua prisão, a sua coleira, como se fosse algo inútil, né? E ela saltava para frente, acenando-lhe do futuro, né? Então tem uma questão interessante, né? Nós seres humanos, né, volta e meia temos nessas brigas aí com a memória, né, com as nossas memórias. E às vezes elas fogem, às vezes elas voltam, às vezes elas parecem deslocadas, né? Então essa questão da memória aí como se fosse um ser brincalhão, né? Um ser que nos deixa, que nega a obediência, né, como se fosse um cão, né? O cão, ele não é completamente obediente, né? E quando a gente mais precisa dela, ela foge e ela acena do futuro, né? Como se estivesse lá no futuro. Muito interessante, né, essa questão da memória, né? Lembra muito um personagem de Borges, né, de um conto famoso do Borges, né? O memorioso, que queria reter tudo na memória, e conforme ele ia tecendo a sua memória, ele acabou criando, né, um mapa maior do que o próprio mundo e acabou sufocando pelo excesso de memória. Então, as memórias são boas, porém, né, às vezes é preciso também o seu oposto, o esquecimento. Bom, vamos ao segundo microconto que a gente se propôs a discutir, que é o menu da página 139. Vou pegar aqui. O menu. Satã sentou-se à mesa. Comeu saladinha de rúcula, mussarela de búfalo, tomatinhos de cereja. Cuidava do colesterol. De sobremesa, concedeu-se almas. Tem uma figura aqui de Satã, né? De Satanás, o diabo, né?
Um diabo aqui elegante, né? Que faz dieta, né? Que come comida aqui toda... Uma comida aqui toda vegana, né? Ah, não, se bem que mussarela de búfalo, não sei, né? Mas assim, uma dieta, né? Fazendo aqui uma dieta, né? Cuidar, porque ele está pensando em cuidar aqui do colesterol dele. Ele deve estar com taxas de colesterol, para evitar, né, que fique com taxas de colesterol alta, né? Um diabo que é completamente diferente, né, do que o diabo, como o diabo é retratado na nossa cultura cristã ocidental, né? Como um ser feio, né? Chifrudo. É um diabo bonito. Me lembra até essa série, né, que tem na Netflix, Lucifer, né? Que o diabo é um cara lá, um ator todo bonito, né? Todo pintoso e tal, todo elegante. E o diabo, Lúcifer, né, que é bom lembrar, é o anjo de luz, é o anjo que melhor cantava, né? É o anjo querido, é o filho preferido, né, dentre os anjos de Deus, né? Então o diabo é colocado aqui como alguém, né, que se interessa pela beleza, né, e pela saúde, né, do seu próprio corpo. E de sobremesa ele comeu mais almas, né, as almas de umas pessoas. Interessante, né, essa questão aqui de como que o diabo é retratado nesse microconto. Bom, vamos então à terceira que a gente propôs a falar aqui, que é na página 143, e nem era verão. Vamos lá, é logo em seguida aqui, depois do diabo, vem dizendo assim: e nem era verão. Tão fértil a mulher que, ao acordar uma manhã, o marido deparou-se na cama, em seu lugar, com uma árvore carregada de frutos. Então a mulher era tão fértil, né, que quando o marido acordou, né, no lugar da mulher apareceu uma árvore carregada de frutos. A mulher se metamorfoseou, né, numa árvore carregada de frutos. Vamos ficar atentos para o título do microconto, que é E Nem Era Verão. Verão, que é a estação de quê? É a estação da colheita, né, dos frutos, né? É a estação das festas, né? Porque justamente você tem a colheita dos frutos, né? Então, ela acorda como se fosse uma árvore, né? Uma árvore cheia de frutos. Frutos não necessariamente são bons, né? Lembrem-se do título do nosso livro, A Hora de Alimentar Serpentes. A serpente lá do Antigo Testamento, lá do Gênesis da Bíblia, né? A serpente que propõe a Eva que se alimente dos frutos do conhecimento, né? Então essa árvore aí carregada de frutos que a mulher vira, né, carregada de frutos do conhecimento. Mais uma imagem aqui no microconto do feminino, né, do feminino, enquanto essa visão dúbia, né, boa, porém com também possibilidade de ser ruim, né? Então é muito interessante essa imagem do feminino aqui, que dá a luz, né? Que dá a vida, porém quando dá muito fruto também em excesso pode ser também ruim, né? Bom, e uma brincadeira aí com as estações do ano, né? Uma constatação. Vamos ao nosso quarto conto, na página 193, Sempre à Procura. Vamos ver aqui. 193. É bacana, né, essa experiência de leitura em conjunto. Vamos lá. Sempre à Procura. Era um rosto tão fino, o dela, que chegava como proa de navio, ou quilha, todo aresta. O nariz em riche, a lâmina do queixo, e entre os dois o mínimo horizonte da boca. No perfil, ao contrário, o rosto se espraiava, planície inesperada,
onde o úmido recorte do olho estremecia com vibrações de peixe. Ele vivia com ela assim, mulher cambiante ao mover do pescoço, adequando-se ora a uma, ora a outra, paz e corte. Sempre à procura, porém, daquela que oculta entre as duas lhes dava sentido. Então, é interessante esse sempre à procura, né? Esse microconto, porque, na verdade, dá a impressão inicial de que a figura principal do microconto seria a mulher, né? Mas, na verdade, a figura principal, a figura que analisa tanto o rosto, né, quanto o perfil do rosto, rosto de frente e o rosto de perfil, né, é o homem que está analisando. E quando ele se depara com o rosto da mulher, esse rosto é sempre dúbio, né? Ele parece aresta, ele parece fino, e ele parece mínimo, né? Ele parece mínimo, e ele parece, por outro lado, uma planície, né? Úmido, né? Com vibrações de peixe. Então, mais uma vez, a figura aqui da mulher como algo dúbio, né? Me lembra muito outras figuras femininas da literatura brasileira, por exemplo, como a Capitu, né? De olhos capitulinos, né? Olhos que podem ser de pureza e, por outro lado, podem ser de traição também. Então, ele vive procurando, né? Sempre à procura, que é o nome do microconto, né? Do sentido do rosto da sua mulher, né? Então, a mulher, mais uma vez, apresentada aí como algo que provoca curiosidade, né? Que provoca procura, né? Que provoca sentido, né? Interessante. Bom, vamos lá. O nosso quinto aqui microconto, que é Modesto Drama em 2 atos, na página 213. Nesse microconto, a gente vê aí uma coisa que se repete aqui na obra, que é essa questão do teatro, trabalhar com a ideia de ato, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, né? Nós já lemos um microconto em sala que aparece com essa questão da organização teatral, né? Essa formação múltipla da Marina Colasanti, né? Então vamos lá. Modesto drama em 2 atos. Personagens dos atos. Uma plantinha quase seca lutando bravamente para sobreviver na terra árida. Uma pessoa bem intencionada vinda de um país mais verde. Então você tem uma plantinha e uma pessoa bem intencionada. Uma plantinha que está numa terrinha ali árida, né? Sem água, né? Seca, né? E uma pessoa bem intencionada que quer, né, provocar ali um efeito positivo sobre a plantinha. Primeiro ato. A pessoa se abaixa para observar a plantinha de perto, penalizada, descalça com cuidado as raízes, arrancando-as daquele chão ávaro. Com a planta na palma da mão, sai de cena rumo a seu hotel. Então ela vai lá, né, com cuidados, tira o calçado, né, para não arrancar a raiz, né, para não provocar algo ruim à plantinha. Consegue tirar a plantinha com as suas raízes e leva para o hotel. Segundo ato. No banheiro branco e fresco, a pessoa mergulha raízes e caule em copo cheio de água. A imóvel enxurrada é excessiva para as forças da planta, que só conhece secura. Extingue-se entre os azulejos sua tênue vida. Então, o que a pessoa vai fazer? Bom, a plantinha está sem água, né? Vamos colocar a plantinha, né, num copo cheio de água. O que vai acontecer? A plantinha vai morrer, né? A pessoa não tem uma boa intenção, né? Mas, como diz o ditado popular, o inferno está cheio de boas intenções, né? Porém, né, a plantinha vai se sentir como se estivesse numa enxurrada, né, numa tempestade, num excesso de água, e vai morrer justamente, né, de excesso de água. Então, assim, a plantinha ela podia até ter uma resistência, né, e ter uma
raízes, né, uma condição fisiológica propícia para viver no árido, né? Porém, a pessoa com toda boa intenção, né, tentando salvar a plantinha e dar uma vida melhor para ela, né, acaba sobrecarregando de água a plantinha, né? Então, modesto drama em 2 atos, né? Você tem um drama aí, né? Todo um drama para a plantinha, né? E para a pessoa também, que quando viu que afogou, né? Coitada, afogou a plantinha, né? Deve ter passado por um drama, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do videozinho. Uma análise aí para preencher essa lacuna dessa semana de feriado, de ausências. Gente, boa noite. E tá chegando a provinha da UERJ, então por isso que a gente vai ter que fazer de vez em quando esses videozinhos, né? Obrigado!